A gente ouve falar de inteligência artificial o tempo todo, né? E ela promete um mundo de coisas incríveis. Só que tem um outro lado. Um lado que esconde perigos bem reais que podem piorar as desigualdades que já existem. Então, o que vamos fazer aqui é mergulhar nessa história para entender. Será que dá para usar a IA para o bem de todo mundo mesmo? E aí fica a grande pergunta, né? A IA, ela é uma ferramenta para a gente avançar, para criar um mundo melhor, ou será que ela acaba virando uma arma que aprofunda a desigualdade? A verdade é que o potencial dela, olha, vai para os dois lados. E é isso que a gente precisa entender. Ok, vamos entrar de cabeça nessa história. Para sacar essa dualidade, a gente tem que olhar para duas coisas que estão batendo de frente. De um lado, a grande promessa da inclusão. Do outro, um problema seríssimo e super atual, o tal do viés algorítmico. Olha só que interessante. É tipo uma balança. De um lado tá lá a inclusão social, aquele sonho bonito de usar a tecnologia para ajudar todo mundo. Mas do outro lado tá o viés algorítmico, que é um baita desafio. O que acontece na vida real é que a tecnologia muitas vezes não é neutra. Ela acaba pegando os nossos preconceitos, os preconceitos humanos, e, pior, ela amplifica tudo isso. Beleza, mas com tanta gente falando de IA para todo lado, vira uma confusão, né? É muito marketing. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar o joio do trigo. O que é IA de verdade e o que é só papo de vendedor. Vamos direto ao ponto. Então, o que é inteligência artificial, afinal? Pensa assim, é um sistema que aprende com dados. Ele olha um monte de informação, acha padrões e ajuda a tomar decisões. Basicamente, ele tenta simular como a gente pensa e aprende, mas o pulo do gato está aqui. Não é mágica, é uma ferramenta. E o mais importante, uma ferramenta construída por gente. E isso muda tudo. Para ficar ainda mais claro, vamos ver o que é e o que não é inteligência artificial. Sabe uma calculadora? Ela não é IA. Ela só segue as regras que alguém programou. Um menu de site também não é. Agora, um sistema que melhora sozinho, quanto mais é usado, que dá umas respostas que ninguém programou, aí sim a gente está falando de IA. A grande diferença é essa: aí aprende, ela evolui. E olha que legal, tem até um checklist da investigação para a gente não cair em cilada. É simples. Pensa na tecnologia. Ela melhora com o uso? Ela dá umas respostas que ninguém esperava? E ela precisou de um caminhão de dados para aprender? Se a resposta for sim para tudo isso, bingo, provavelmente é IA de verdade. Se não, pode ser o que o pessoal chama de AI washing, que é usar o nome IA só para fazer marketing, sabe? Certo, agora que a gente já sabe o que é IA, vamos falar de uma coisa que quase ninguém comenta: o preço que se paga por ela. E não é de dinheiro não, hein? São os custos escondidos, o custo para o meio ambiente e para a sociedade. E se prepara porque o número é de cair o queixo. 945 terawatts-hora, essa é a previsão de quanta energia só a indústria de IA vai consumir por ano até 2030. É energia pra caramba. Isso transforma o impacto ambiental numa coisa que precisa ser resolvida para ontem. Porque, sabe, a IA não mora numa nuvem mágica flutuando por aí. Ela vive em lugares bem reais, os data centers. E esses lugares são uns monstros, consomem uma quantidade absurda de energia e de água. É por isso que cada vez mais se fala em IA verde. A ideia é simples: a inovação tem que andar de mãos dadas com a sustentabilidade do planeta. Mas o custo não é só ambiental, não. O custo social é tão preocupante quanto. Pensa comigo, se a gente treina uma IA quase só com dados de países ricos do norte global, o que acontece? Ela não vai entender o resto do mundo. E o resultado disso é o que já estamos vendo: algoritmos que acabam sendo racistas, sexistas, porque eles simplesmente não foram ensinados a enxergar a diversidade do planeta. Ok, o cenário parece meio sombrio, né? Mas calma. Porque no meio desses desafios todos está nascendo uma resposta incrível. E o melhor, aqui no Brasil. Uma iniciativa educacional que quer basicamente construir inteligência artificial de um jeito totalmente diferente. Esse é o projeto IA para o bem de todos. E a sacada principal deles é tratar IA como uma ferramenta sociotécnica. Nome complicado, mas a ideia é simples. A tecnologia nunca é neutra. Ela é feita pela sociedade e, ao mesmo tempo, ela muda a sociedade. O projeto junta tudo: ética, meio ambiente, tecnologia e, o mais importante, ação local. O foco é resolver problemas de verdade, ali, na comunidade. E o jeito que eles ensinam é muito, muito inovador.
Eles criaram um negócio chamado STEM-H. Sabe o STEM? De ciência, tecnologia, engenharia e matemática? Eles botaram um H ali no final de humanidades. Ou seja, ética e pensamento crítico entram no mesmo pacote da tecnologia. E o foco principal? Empoderar meninas de escolas públicas. A ideia é colocar a ética no coração de quem está criando a tecnologia. E a missão deles é simplesmente genial. Não é só ensinar a mexer num programa. É transformar essas jovens de simples usuárias em arquitetas éticas da tecnologia. É dar o poder para elas criarem, para elas desenharem o futuro digital que vamos viver. Tá, a filosofia é linda. Mas e na prática? Como isso vira realidade? Bom, vamos ver agora como o projeto usa uma coisa que eles chamam de IA de baixo custo para gerar um impacto gigante nas comunidades. É aí que entra a tal da IA frugal. Quer dizer, uma IA barata, mas muito eficiente. Um exemplo, na saúde. Estão criando ferramentas para o nosso SUS serem mais justas. Tipo, um algoritmo que aprende a identificar doenças de pele em pele negra. Isso é fundamental, porque a maioria das tecnologias de hoje simplesmente não sabe fazer isso direito, já que foram treinadas quase só com dados de gente branca. Outro exemplo sensacional é na agricultura familiar. Com sensores bem baratinhos e um pouco de IA, ajudam os pequenos agricultores a plantar melhor. E o resultado disso vai longe, sabe? Pode melhorar a merenda das crianças na escola e ainda dar uma força para a economia local. E não para por aí. Essa mesma ideia de IA acessível também serve para proteger o meio ambiente. Dá para usar para monitorar nossos biomas, proteger territórios tradicionais, como terras indígenas e quilombolas. É colocar a tecnologia na mão de quem realmente precisa dela para defender o seu lugar no mundo e a sua cultura. Então, todas essas ações, elas não são casos isolados. Elas fazem parte de um plano muito maior. Uma busca do Brasil por algo chamado de soberania digital. É o que estão chamando de terceira via brasileira. E a ideia é sim revolucionária. Chega do Brasil ser só uma fonte de dados para gigantes da tecnologia lá de fora. A gente precisa virar criador de tecnologia. Uma tecnologia que tenha a nossa cara, que entenda os nossos sotaques, a nossa cultura, a nossa gente. Isso é lutar contra o que se chama de neocolonialismo digital. No final das contas, o resumo da ópera é este, e a metáfora que eles usam é perfeita. Pensa na IA como a eletricidade. Ela pode iluminar o mundo inteiro, certo? Mas, se a fiação ética não for instalada direito, se não chegar em todas as casas, o que acontece? Muitas comunidades vão continuar no escuro. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Será que essa nova geração de arquitetas éticas vai conseguir mesmo construir um futuro digital mais justo? Um futuro onde a tecnologia realmente sirva para todo mundo, sem exceção? Bom, uma coisa é certa. Iniciativas como essa não estão sentadas esperando o futuro chegar. Elas já estão, nesse exato momento, reescrevendo o código. O futuro da inteligência artificial está sendo construído agora e aqui.